Eu vou chamar o Pablo Nunes, que está com a gente já. Se você Olha puder só. continuar mais um pouquinho, eu vou adorar se você puder falar. Opa, e aí? Pablo Nunes, cientista social, coordenador do Centro de Precisa Estudos de ligar seu Segurança e microfone aí, Cidadania. Pablo. Já Pablo, liguei, bem-vindo. Zé. Boa noite. Bem-vindo aí, Pablo, boa Pablo. noite. Obrigado, Fernando, Zé, Thaís e Marcos. Prazer Oi. estar aqui com vocês. Olha, não comecei a beber ainda, mas já estou de ressaca. Escreveu bem. Quem pergunta para o Pablo aqui? Você estava ouvindo nossa conversa, Pablo, um pouquinho? Estava ouvindo um pouquinho, sim. Estava tentando adquirir um pouco desse otimismo do Marcos Nobre. Acho que é isso mesmo, né? Amanhã é outro dia, são umas 4 semanas. Mas não aqui para os eleitores do Rio de Janeiro, né? Que já tem a reeleição de Cláudio Castro em primeiro turno. Enfim. E a eleição do Romário é uma das atualizações que eu queria fazer. Já está eleito também, reeleito senador. Que a gente já esperava também, né? Que Sim. ganharia facilmente. Sim. Uma situação, enfim, Rio de Janeiro, daquele jeito que a gente sabe, né? Berço do bolsonarismo, não tinha como ser diferente. Eu ainda voto numa sessão eleitoral na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginem como foi o clima na minha fila de votação esse domingo. Bom, já descreva por aí, porque a sua especialidade é essa, né? Já dá um... Explica como não só na Zona Oeste, mas eu voto no bairro em que é atendido pelo 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse é um batalhão, né, que a gente, enfim, só para lembrar, né, o nosso glorioso Fabrício Queiroz conheceu, né, alguns milicianos e fez início de carreira ali na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele, pela última atualização aqui, né, Fabrício Queiroz, só teve 6.600 votos. Pelo menos uma notícia boa no dia de hoje. As filas lá foram... por outro lado, né, o Pazuello está liderando as votações. Liderando, né? Está liderando para a federal. A gente teve muitos problemas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu voto em família, então eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos 3 zonas eleitorais. E em uma delas teve confusão, que teve que ser chamado polícia, inclusive, né, por conta dos problemas registrados com biometria e com muita gente que não sabia a ordem da votação, o número dos candidatos. Inclusive, a pessoa que estava na minha frente da sessão pediu o caderno, né, o famoso caderno com os números, para consultar. Estava dando um grande problema e as pessoas começaram a se amontoar e brigar, e o policial teve que agir para conter ali a violência, mas pelos registros, né, inclusive Samira já tratou um pouco na rodada anterior, mais cedo, não teve nenhum outro caso de violência mais grave, né? Apenas aquele de São Paulo, um de Salvador, né, salvo engano, mas nada o que a gente já esperava, né? Havia, assim, uma sensação de tensão, um clima de muita apreensão, muita gente rivalizando, né, uns com os outros ali nas sessões eleitorais, mas violência objetiva, ali, física, realmente, enfim, felizmente não foi uma marca nesse primeiro turno. Mas esse é um tema importante para pensar para o segundo, né? Para o segundo, sem dúvida, eu acho que... Mas eu digo para vocês porque eu vou ter que sair, que eu tenho uma entrevista agora. Mas vou gostar muito de ouvir depois a gravação para saber que estratégia vai ter para o segundo turno na questão da violência, porque isso daí vai ser decisivo, né? Vai. Marcos, eu queria te agradecer demais a participação. É uma alegria, para a gente uma honra e uma alegria estar com você. Poder conversar com vocês, gente. Para mim é um grande momento poder conversar com vocês e falar com as pessoas todas, essas centenas de milhares de pessoas que acompanham o foro, que ouvem o foro e tal, enfim, que é uma coisa extraordinária, tá bom? Obrigado, grande prazer. Obrigadíssimo, Marcos. Tchau, Toledo. Tchau, Thaís. Abraço, tchau, Paulo. Abraço grande. Tchau, Fernando. Tchau, Marcos. Prazer. Olha, a Mari, nossa diretora, está atualizando aqui que o Ciro se pronuncia após ficar em 4º lugar. Vou conversar com o meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho.
Eu tinha lido também que ele tinha pedido algumas horas para se pronunciar sobre apoio no segundo turno, então... porque não deu para pensar com antecedência, né? Foi muito surpreendente, né? Que ele ia ficar em Muito quarto lugar, surpreendente. tal, quem ia ficar Pensar em o primeiro, melhor segundo, caminho tal. para Paris, se vamos pela Lufthansa ou se vamos Mas pela não faz a mínima... O que sobrou do Aérea. Ciro não faz a mínima O diferença PDT, agora, né? enfim, o PDT Não, faz sim, mas a diferença. conversa vai ser com o PDT, não vai ser com o Ciro Gomes. E a Simone Tebet faz diferença, né? Muita. Agora, muito sem mais nada que a o ver Ciro. com nenhuma... Bom, vamos... Sim, faz diferença. Não, eu só ia falar uma coisa. É impressionante como no Ceará, né, o Ciro passa a ser uma figura, né, uma potência política de segundo plano, né? O Camilo Santana ele se consolida ali no Ceará, se elegendo senador, elegendo muitos deputados também federais, também do PDT, mas que apoiavam mais o Camilo Santana do que o Ciro Gomes, né? Impressionante como ele vem e acaba menor, né, nessas eleições. Como se projetava, mas eu acho que de uma maneira muito mais vocal, né? Agora, no Ceará, você tem toda a razão no que você está dizendo, mas podia ter sido pior. Tinha pesquisa projetando o Ciro em 4º lugar na nacional e ele acaba em 3º. Ele ficou com 6%, quase 7% dos votos. E... Isso é mesmo assim, né? É muito fim de carreira. Sim. E agora, Pablo, o Pazuello está como mais votado entre os deputados federais do Rio? A última vez que eu li, deixa eu só ver aqui, confirmar. Tá, 202 mil votos. O que essas 302 mil pessoas pensam? Porque é difícil de entender, né? Mas realmente o bolsonarismo tem uma força muito maior do que as pessoas, entre as quais agora eu vou me incluir. Não é que eu não achasse que ele não tivesse força, mas as pesquisas estavam indicando uma coisa um pouco menos selvagem, né? Um pouco menos atroz. E a gente está num quadro realmente atroz, de uma coisa um pouco... eu não vou dizer que está tudo dominado, mas a eleição presidencial passa a ser agora uma questão realmente crucial para o país. O que você espera aí no Rio de Janeiro? Você tem um governador... Porque aí você tem uma reeleição de um governador aí claramente identificado com o bolsonarismo, né? Você teve o Witzel, que era aquela coisa meio solta, meio um Jânio Quadros bolsonarista, sei lá, uma coisa... Era difícil de... né? O cara que surgiu... Era o Kinder Ovo da eleição do ano de 2018. Né? O Bolsonaro já estava mais ou menos metabolizado pelo sistema político, mas daí surgiu o Witzel. Agora, o vice do Witzel, que é o sobrevivente, ganha no primeiro turno, o que mostra, apesar de todos os escândalos, enfim, a gente poderia passar... Fazendo campanha com chacina, né? Policial. Fazendo campanha com chacina, tal. Então, é um sinal muito ruim, né? Muito grave, assim, do que podemos esperar daqui para frente. Muito ruim. Enfim, a gente tinha o receio, né, da eleição dele, o que os cenários mais esperançosos era levar, né, a eleição para o segundo turno, mas havendo, né, a gente já teve isso confirmado, né, a eleição do primeiro turno com essa votação expressiva, né, é uma mensagem muito clara, né, de que não só esses casos de corrupção assombrosos, né, que o Cláudio Castro, né, foi consolidando e somando durante esses últimos anos. Mas também essa forma de lidar com as polícias do Rio de Janeiro, ela é aceita, né, por um número muito expressivo da população, né, para quase 60% da população. Essa é uma política pública que é interessante e deveria, né, continuar. Isso é muito grave, porque não é que o Cláudio Castro tenha muitos programas para ser conhecido. Ele é conhecido por essa violência policial, né? O Cláudio Castro não tem um leque muito gigantesco são de chacinas, aparições. assim, Né? São chacinas Jacarezinho, e são escândalos. no alemão. Jacarezinho, enfim, alemão. E cada vez mais, né? Acho um fim de linha social, assim, é uma coisa de falência do Estado, de política pública, e vai para o extermínio, vai para uma coisa de
cinematográfica no pior sentido, porque isso não muda nada no combate ao crime, né? Não resolve nada. Se eles estivessem matando, como se eles estivessem matando as pessoas resolvendo o crime. Eles estão, na verdade, alimentando um imaginário conservador, reacionário de vingança, né, social e que só vai piorar, só agrava a situação, né? A cada aqui no Rio de Janeiro a gente entra num cronômetro da próxima chacina, assim. Exatamente. E ao contrário, né, Pablo? O que para muitos faria como assim, um fator para não votar de jeito nenhum, né, como você está dizendo, é usado de plataforma para candidatos, sobretudo ao legislativo. O milicianismo, a violência, a intimidação é plataforma de vários candidatos que só se tornaram conhecidos, inclusive por virem de grupos assim. Fabrício Queiroz, Daniel Silveira, que não conseguiu ser candidato, mas tentou até a ultimíssima hora, enfim. O Turmovski, né? Sim. Inclusive, o Alan Turnovski, né, que também estava prometido aí para ter uma votação expressiva, e tinha essa dobradinha muito clara, né, com o Cláudio Castro. E acho que é interessante que você fala, Thaís, o Cláudio Castro utilizou as polícias e a violência policial de uma maneira muito objetiva durante a campanha eleitoral. Ele fez diversas operações policiais, com dezenas de policiais, às vezes algumas centenas, né? Às vésperas das eleições, né? A gente viu há poucas semanas, né, antes do primeiro turno, uma operação policial fechar 35 escolas na Maré, fechar a linha amarela e a linha vermelha, que são os principais troncos ali, né, de transporte público e de mobilidade da cidade, para, né, uma operação policial que tinha helicópteros, caveirão, e quase 200 policiais operando. A gente monitora dentro de um projeto do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, a gente monitora o número de operações policiais, e a gente verificou que o número aumentou de maneira expressiva nas vésperas das eleições, mostrando não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Era a campanha eleitoral, né? Polícia na rua, né? Estamos combatendo o crime, né? E essa é uma marca que se aprofunda, e de certa maneira a gente tem aí 4 anos, quer dizer, inclusive, né, a gente não sabe se Cláudio Castro ficará 4 anos, o próprio vice não acredita nisso, né? Ele disse que está preparado para qualquer situação, né, para ele assumir, então veremos, né? Mas é um cenário muito, muito preocupante. O que você acha que acontece, Pablo, com as milícias diante desse quadro eleitoral? Vai ter repercussões na guerra por territórios, na expansão dos negócios? As milícias, nos últimos anos, elas viraram, né, o principal grupo do crime em quantidade de quilômetros quadrados dominado no Rio de Janeiro, né? O que a gente espera é uma consolidação e um aumento expressivo dessas áreas. Nos últimos anos, a gente tem visto uma chegada desses grupos milicianos no interior do estado do Rio de Janeiro de maneira muito forte. Então, se por um lado, há uns 5 anos atrás, a gente estava dizendo, né, de alguns municípios, como os Três Rios, né, que quase chegando em Minas Gerais, que era um município pacato e que não registrava nenhum homicídio, tinha começado a registrar a partir da chegada de grupos de tráfico, agora a gente está vendo grupos de milícia chegando também nesses locais, como numa disputa da última fronteira pelo domínio territorial no Rio de Janeiro. E agora a coisa não é mais só no Rio de Janeiro, né, Zé? A gente tem milícia no Pará, a gente tem milícia na Bahia, a gente tem diversos grupos milicianos que têm mimetizado essa dinâmica, né, esse perfil que encontrou aqui origem no Rio de Janeiro para outras regiões, né? No Pará, por exemplo, ali muito ligado também com grilagem de terra, com exploração de madeira ilegal, bem como também com o tráfico de drogas. Na Bahia, né, de uma maneira muito objetiva também, no controle e na cobrança, né, de taxas de segurança para a população. Então, tendo, né, Bolsonaro tido a votação que ele teve agora no primeiro turno, né, a gente precisa esperar
para ver o que virá no segundo turno. Mas, vendo a votação do Cláudio Castro e de outros, né, candidatos, né, que se elegeram já no primeiro turno, agora, no primeiro turno, a gente, enfim, tem um cenário preocupante de possível fomento ali, ou, se não fomento, uma anuência com o crescimento do território dominado pela milícia, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Acho que é mais do que anuência mesmo, acho que é fomento, como você falou. E elas começam a se articular como o crime organizado faz, como o PCC faz, ou como o Comando Vermelho faz, ou ainda são muito vinculadas ao território e localizadas municipal ou estadualmente? Aqui no Rio de Janeiro, que é o cenário que eu conheço mais, o que a gente diz é que são milícias, né? E algumas pessoas dizem que são centenas de grupos milicianos, que estão exatamente, como você disse, ligados de uma maneira muito profunda aos territórios, né? Com uma expressão ali local muito forte, bem parecido com o início dos grupos de tráfico, né? Se a gente parar a pensar no início, né, dos grupos do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, eles tinham, né, um domínio territorial, tinha até aquela conhecida forma de chamar, né, o traficante que dominava a região como dono do morro, né, que era exatamente aquela pessoa que nasceu, cresceu e desenvolveu ali essas atividades criminosas na favela ou na comunidade em que exercia. E hoje a gente vê não uma pessoa que mora ou nasceu nesses locais onde há milícia, mas uma relação muito profunda e muito, muito forte, muito intensa com o desenvolvimento local, né? Eles conhecem os comerciantes, conhecem o comandante do batalhão, os policiais ali da ronda, né? Que a gente sabe a ronda que todos os batalhões basicamente têm, né? Que é aquela ronda que barbariza, né, nos territórios de favela e comunidades. Então, hoje a gente não vê, pelo menos por enquanto, uma consolidação de um grupo miliciano de maneira expressiva no Rio de Janeiro. Existe esse caleidoscópio de diferentes tipos de grupos milicianos com diferentes práticas também, né, que a gente costuma chamar de milícia, né, uma determinada forma de controle do território, mas elas possuem diferentes expressões, né, de acordo com o território. Tem umas que cobram por água e controlam ali o acesso de água, luz, de outros serviços básicos. Tem outras que fazem fazem a cobrança da segurança. Outros fazem, né, a venda do tráfico de drogas, né, etc. Então, tem diferenças expressivas de território para território, e hoje existem centenas, talvez, de grupos milicianos que não necessariamente estão articulados entre si, mas que vão ali disputando território a território. Perfeito. Muito bem. Pablo, eu vou te agradecer muito aí pela presença, muito mesmo, por a gentileza de você estar com a gente nesse horário de domingo, já está, e nesse dia que não é um dia, um dia carregado ali, né, de notícias não tão boas, né, porque, enfim, havia uma expectativa de que as forças progressistas ou ligadas à democracia tivessem um desempenho melhor, mas é isso. Vamos em frente, vamos fazendo jornalismo aqui, e te agradeço muito pela colaboração. Espero que a gente possa conversar outras vezes, tá bom? Eu que agradeço, Fernando. As pessoas te acompanham também pelos artigos, pelas colunas que você vem escrevendo aí na Piauí. Sim, e inclusive, se você me permite, uma das coisas que eu digo no artigo que saiu hoje é que a violência política, né, aqui no Brasil tem crescido de maneira expressiva, né? A gente viu diversos candidatos a vereador, prefeito, né, de eleições passadas e de governadores, etc., que sofreram atentados, mas o que me parece, né, ainda mais agora vendo o resultado das eleições, é que 2024 provavelmente vai ser pior.
né, porque teremos eleições municipais, são um número muito maior de cadeiras a serem disputadas, e como já está dado, né, que o ambiente de violência política, de retórica violenta na política, né, se permanecerá, pelo menos por 2 anos, no mínimo, a gente, infelizmente, se não for feito nada, a gente vai ter uma eleição municipal do 2024 ainda mais agressiva e ainda mais violenta. É isso. Pablo, muito obrigado aí pela participação. Ficamos em contato. Abraço, Foi Pablo. ótimo te ouvir. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado, Pablo.